Olá, queridos alunos das turmas da EJA da segunda fase. Eu sou a professora Andréa Oliveira. Estou aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje eu desejo a vocês uma feliz semana, uma semana abençoada e cheia de alegria. Peguem aí o livro de vocês, esse livro, o livro Ápice de Língua Portuguesa, nas páginas 21 e 22 e acompanhem as leituras comigo. E hoje nós vamos estudar sobre os elementos de ligação, ou seja, conjunção. E o que é conjunção? Conjunção é a palavra que liga as orações. Nós já estudamos um pouco sobre isso. Hoje nós vamos conhecer algumas conjunções. Então, estão preparados? Vem comigo e vamos aprender um pouquinho sobre conjunção. As conjunções auxiliam na organização e na construção de sentidos do texto. Então, quando eu vou produzir uma frase ou um texto, eu preciso saber quais são as palavras que eu vou empregar corretamente para dar sentido às minhas frases ou aos meus textos ou às minhas produções textuais. Nem sempre nós podemos escrever da maneira que falamos. Nós temos muitos vícios de linguagem e esses vícios nós não podemos escrever, tá? Na fala, muitas vezes a gente fala de maneira inadequada, mas é um vício de linguagem, como, por exemplo, aí, né? E aí eu não posso colocar esses vícios de linguagem nas minhas produções. Então, é preciso que você compreenda quais são as palavras que eu devo usar adequadamente. Então, preste atenção nessa tabelinha. Aqui nessa tabelinha, nós temos as ideias de conjunções e alguns elementos. Vamos dar uma olhada? Acompanhe a leitura comigo. Prestem atenção, faça a leitura dessa tabelinha. Aqui nós temos a ideia de tempo e nós temos os elementos, que são certo dia, uma vez, quando, logo que, depois que e etc. Que quer dizer que existem outros elementos de tempo, né? Existem outros elementos de ligação que dá a ideia de tempo. Aqui nós temos causa e os elementos pois, porque, uma vez que, como e etc. Ideia de oposição, mas, porém, embora, contudo e etc. Ideia de conclusão, então, tal, portanto, assim e etc. Ideia de lugar, lá, de todo lado, ali e etc. Acréscimo de ideia, além de e, nem, mas também e etc. Se vocês quiserem escrever essa tabelinha em seu caderno, é importante, porque quando a gente escreve, a gente não esquece. Agora, você. Primeiro, leia o começo da história O Bicho Folhagem. Foram destacadas palavras e expressões de ligação no início e no meio das frases. Vamos acompanhar a leitura comigo? Dizem que todos os bichos da mata tinham muito medo da onça, porque ela era muito forte. Mas alguns, como o macaco, o jabuti e o coelho, eram muito espertos. Ela ficava com muita raiva. Uma vez a onça jurou que ia pegar o coelho, porque não aguentava mais ser enganada por ele e ainda ter que aturar tudo quanto era bicho rindo. Então, ela deitou no meio da estrada e fingiu de morta. De todo lado, os bichos chegavam e vinham ver. Esse é um trecho da história de Ana Maria Machado, que está no livro Histórias à Brasileira.
Gostou da história? Então pesquisa essa história e continua com essa leitura. Então vamos observar aqui as palavras que estão em destaque. Aqui nós temos mas, uma vez, porque, e ainda, então, de todo lado. Então, essas palavras que estão em destaque, elas são elementos de ligação. O mais, dá ideia de quê? Dá ideia de oposição. Então, o mais aí tá contrariando, tá contradizendo a primeira frase, que todos os bichos da mata tinham medo da onça, mas alguns desses bichos eram muito espertos e não provocavam tanto medo assim na onça. Aqui nós temos uma vez dá a ideia de tempo, muito bem. Uma vez dá a ideia de tempo. O porquê aqui está dando ideia de causa, né? Ou de explicação. Está dizendo que a onça jurou que ia pegar o coelho, porque não aguentava mais ser enganada. Então, ela está dando aqui o porquê, está dando uma ideia de explicação. Ela ia pegar o coelho porque ela não aguentava mais ser enganada. Está explicando por que ela iria pegar o coelho. E ainda está dando uma ideia de acréscimo de ideia ou de adição, né? Está juntando uma ideia com a outra. Aqui está dizendo que ela não aguentava mais ser enganada e também e ainda ter que aturar os bichos rindo dela. Então dá a ideia de conclusão, tá? Então ela deitou no meio da estrada e fingiu de morta. E de todo lado, vocês já sabem que dá a ideia de lugar, tá bom? Vamos agora responder algumas questões. Aqui na letra A está perguntando: qual pode ser o plano da onça? Você acha que ela vai conseguir pegar o coelho? Essa é uma resposta pessoal. Pense aí, você já conhece essa história? Se você conhece, você vai saber responder, vai saber dar a resposta certa. Mas se você não conhece, pense aí qual será o plano da onça. E será se ela vai conseguir pegar o coelho? Escreve aí sua resposta. Letra B. A seguir, você lerá palavras e expressões que podem substituir os termos destacados no texto sem alterar o sentido. Copie esses termos ao lado da palavra ou expressões corretamente. Então, nós temos as palavras assim, pois, porém, de muitos lugares, além de, certo dia. Então, vocês vão colocar aqui ao lado palavras que substituem essas expressões e que dão o mesmo sentido. Letra C. Escreva na frente de cada termo identificado na atividade anterior, na atividade B, nessa atividade aqui, a ideia ou o sentido que ele expressa. Tempo, causa, oposição, conclusão, lugar ou acréscimo de ideia. Você vai escrever aqui ao lado, você vai colocar primeiro a palavra que tem o mesmo sentido e depois você vai colocar a ideia de cada uma delas. A palavra assim dá ideia de quê? De tempo, de causa, de oposição, de conclusão, de lugar ou de acréscimo de ideia. Coloca primeiro ou uma palavra que tem o mesmo sentido de assim, depois você vai colocar qual ideia essa palavra representa. Eu posso substituir a palavra assim por então e ficará com o mesmo sentido. No texto nós temos assim: então ela deitou. Então, se eu colocar assim, ela deitou
no meio de uma estrada e fingiu de morta. Ia ter o mesmo sentido? Sim, então eu posso substituir a palavra assim por então. Agora, observem aqui a nossa tabelinha inicial. Vejam onde eu vou encontrar a palavra assim. A palavra assim está aqui, ó, em conclusão. Então, assim é um elemento de ligação e dá ideia de conclusão. Agora é só seguir o exemplo. Tenho certeza que você irá acertar todas. Vamos para a nossa segunda atividade. Na história em quadrinhos a seguir, há espaços cobertos com letras. Leia a história e complete os espaços considerando os termos dos quadros. Você vai completar com esses termos, com essas palavras que estão aqui. No fim, era uma vez, então, mais e. Vamos iniciar a história. Acompanhe a leitura comigo. Estou sem sono. Lola, a andorinha. Observem que aqui nós temos um espaço para você completar, tá? Cada espaço desse você vai completar com essas palavras que estão aí acima. Com saudade da vovó. Aí ela está pensando na sua vovó. Ela contava histórias até eu dormir. Era tão bom, vó. Eu também gostava, Lola. Você preferia histórias com monstros? São as melhores. Aqui nós temos outro espaço. O monstro ficava manso. Conta uma. Conto. Espaço. Só dentro do seu sonho. Outro espaço. Eu vou dormir. Aqui nós temos outro espaço. Um monstro cabeludo. Eu quero chamar a atenção de vocês sobre esses balões. Aqui nós temos 2 tipos de balões. Esse balão aqui, quando vocês verem um balãozinho assim, com esse formato, ele é um balão de fala. Alguém está falando. Quando vocês verem esse outro balão com esses pontinhos embaixo, significa que é um balão de pensamento, tá? Então, quando vocês forem fazer essa leitura, vocês vão compreender melhor qual é o balão de fala e quais são os balões de pensamento. Prestem atenção, vocês vão colocar aqui, ó, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, as palavras que vocês iriam colocar aqui dentro do balão. O espaço é pequeno, então vocês vão colocar aqui, desse lado, tá bom? Agora é hora de organizar o que nós estudamos. Leia o esquema a seguir e complete o quadro. Palavras ou expressões de ligação. Ajudem a organizar as ideias do texto falado ou escrito. Indicam tempo, espaço, comparação, ideia contrária, acréscimo de ideia, lugar, conclusão e etc. Agora você vai colocar aqui alguns exemplos que indicam essas ideias que estão aqui desse lado, tá bom? Coloca uma palavra para cada um. Meus amores, vocês já tiveram um aiá na vida de vocês? Aquela que contava histórias belíssimas, que você ficava encantado e até hoje você guarda na sua memória? Eu tive a minha iaiá, a minha bisavó, que contava histórias todos os dias para mim e para muitas crianças que moravam no interior, onde morávamos. Todos os dias a calçada da minha avó enchia de criança para ouvir as belas histórias de iaiá. E até hoje eu trago comigo aqui na minha memória. Aqui nós temos uma indicação de livro para você. Histórias à Brasileira, A Maura Torta e outros, de Ana Maria Machado.
Nesse livro, Ana Maria Machado conta histórias que foi contada pela sua avó e ela escreveu essas histórias para que não acabasse essa tradição de passar as histórias, de passar os contos de geração em geração. Então, vamos pesquisar histórias à brasileira, vamos ler e vamos passar os nossos contos, as nossas histórias para os nossos filhos, para os nossos netos, para que essa tradição não se acabe. Então, meus amores, nossa aula está chegando ao fim. Espero todos vocês no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e até lá!